Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Atualmente estou fazendo estágio de neonatologia no Hospital Júlia Kubitschek. E vou falar para vocês sobre ultrassom abdominal no diagnóstico e manejo da enterocolite necrotizante. O artigo que eu baseei essa apresentação é esse, ele foi retirado da revista Advanced in Neonatal Care, e ele vai abordar 3 casos clínicos, os benefícios e as questões relacionadas ao uso do ultrassom abdominal na enterocolite. Então, para a gente introduzir o assunto, a enterocolite necrotizante é uma das indicações mais comuns de cirurgia abdominal neonatal. O diagnóstico precoce, ele reduz tanto a morbidade quanto a mortalidade desses recém-nascidos, e é importante a gente saber que são 3 parâmetros normalmente que são utilizados para esse diagnóstico, né? Primeiro com a suspeição clínica, depois a realização de exames laboratoriais e então o raio-x de abdômen, que é o mais consagrado. Contudo, o raio-x de abdômen ele tem uma especificidade que varia entre 92% e 100%, e uma sensibilidade que varia entre 13% e 52%. Então, ele é um bom exame confirmatório, porém com uma sensibilidade muito baixa. Quando o paciente apresenta ar livre, somente 44% dos casos são identificados de NEC perfurada, né? Então, tem vários diagnósticos perdidos ou atrasados, e isso aumenta, né, a morbidade, a mortalidade. Então, uma modalidade de diagnóstico mais sensível, ela é necessária. O raio-x ele pode perder até 50% dos primeiros sinais de NEC, então isso abre as portas para a introdução do ultrassom abdominal na enterocolite necrotizante. O ultrassom é uma forma de exame, é um método de exame não invasivo que é realizado à beira-leito, e ele vem sendo estudado já há muito tempo, né? Nas últimas 4 décadas tem aumentado a força dos estudos para o uso clínico do ultrassom nesse aspecto. Ele permite uma avaliação imediata do peristaltismo intestinal, permite avaliação de perfusão intestinal também, as anormalidades da parede também são possíveis de serem vistas, a presença e a natureza do líquido livre abdominal, e são parâmetros que a gente não consegue ver no raio-x. Os avanços no ultrassom abdominal, eles podem agilizar no diagnóstico e melhorar o manejo clínico dos nossos pacientes. Então, foi por isso que esse estudo ele foi apresentado. O objetivo desse artigo, então, foi ilustrar as descobertas do ultrassom que sugerem NEC por meio de 3 exemplos de casos e revisar a literatura sobre vantagens e limitações do ultrassom em comparação ao raio-x e possíveis direções futuras da pesquisa. Em relação à patofisiologia da NEC, a NEC ela acontece por meio de alterações inflamatórias que vão levar à necrose isquêmica da mucosa intestinal. À medida que ela progride, as bactérias invasivas elas vão criando gases e esses gases vão dissecando dentro da parede do intestino e aí acabam circulando no sistema venoso portal e podem, no final das contas, levar à perfuração intestinal, o cenário que a gente mais tenta evitar. Em relação aos achados radiográficos, inicialmente o que a gente vê é um edema, uma inflamação, as alças intestinais elas ficam dilatadas ou acontece um espessamento da parede intestinal. A partir do momento que vai progredindo a necrose e acontece a entrada do ar na parede, a gente vê umas lucências borbulhantes ou lineares, que é a pneumatose intestinal. Com a evolução também o gás ele pode chegar no sistema venoso portal, que são as radiolucências ramificadas no fígado, e chegar na perfuração intestinal, né, que a gente vai ver como um ar livre ou um pneumoperitônio. É importante saber também que algumas vezes, quando tem uma pequena quantidade de ar livre, pode acontecer um vedamento pela inflamação ao redor e ele ficar imperceptível ao raio-x. A obstrução ou a falta de peristaltismo também pode ser vista por meio de um abdômen sem gás ou com pouca quantidade de gás no raio-x. Então, eu trouxe algumas fotos mostrando o edema da parede intestinal, a pneumatose, as lucências lineares ali próximo ao sistema venoso portal. Em relação aos achados ao ultrassom abdominal, a gente consegue obter imagens dinâmicas em tempo real das estruturas abdominais. Então, a gente consegue visualizar gases no sistema venoso portal, a pneumatose intestinal, o ar livre, além da arquitetura da parede, a perfusão do intestino, quantificar volume e complexidade do fluido livre, que são parâmetros indistinguíveis ao raio-x.
O primeiro caso, o paciente A, é um recém-nascido termo, de 14 dias de vida, que evoluiu com perda de peso, diarreia e êmese por 3 dias. O recém-nascido foi admitido desidratado, com choro inconsolável. Os dados vitais estavam normais, exceto uma temperatura axilar de 37,8. Foi feita uma gasometria, que evidenciou uma acidose lática, um hemograma que evidenciou uma leucocitose, 25.300, com desvio, a relação estava dando de 0,65, e trombocitose. A procalcitonina estava alterada, foi coletada hemocultura, foi feita a urinálise e análise do líquor, mas ambas vieram negativas. Ao raio-x, foi visto um padrão de gás não obstrutivo, com possível espessamento da parede intestinal, e posteriormente foi realizado um ultrassom. Nesse ultrassom foi vista uma pneumatose na parede do cólon transverso, com espessamento da parede intestinal, múltiplas alças dilatadas no intestino. Foi feito Doppler e ele veio normal, não tinha gás no sistema venoso portal, e diante desses achados foi confirmada a suspeita, né, de NEC, iniciaram o antibiótico. Essa pneumatose ela se tornou visível em raio-x seriados a partir de 12 horas depois da realização do ultrassom. Então, se a gente tivesse somente o raio-x disponível, teria esse atraso de 12 horas no diagnóstico. Aqui essa foto mostra pra gente a pneumatose, né, na alça intestinal, a alça intestinal também dilatada, comparando a parede de um lado com o outro, a gente não consegue ver delimitado a parede e o ar dentro da parede intestinal também. O paciente B agora, é um recém-nascido pré-termo extremo, com 14 dias de vida, que apresentou distensão abdominal, acidose lática grave, hipotensão e anúria há 4 dias. Tinha um relato de uma boa tolerância, dieta integral plena, até desenvolver essa distensão abdominal, no momento que a dieta foi suspensa. Foi iniciada uma terapia com antibiótico de amplo espectro devido a essa piora clínica do recém-nascido. Ao exame, o abdômen dele estava tenso, distendido, e aí foram feitos raios-x seriados. E aí o que foi visto foi a diminuição dos gases intestinais, não tinha ar livre, não tinha gás no sistema venoso portal, nem pneumatose. Ao ultrassom, foi vista moderada quantidade de ascite complexa, e essa característica da ascite ser complexa é preocupante para a perfuração intestinal. Além disso, foram vistas múltiplas alças intestinais dilatadas, contendo fluido e debris. A parede intestinal já estava afinada, tinha perda das camadas normais da parede, falta de fluxo sanguíneo visível para a parede do intestino, e isso bastante característico de um intestino já necrótico. Esse paciente ele foi encaminhado para a laparotomia exploradora de emergência, e o que foi visualizado foi uma extensa necrose de espessura total, com perfurações no intestino delgado e peritonite meconial. E esses achados não eram visíveis em vários raios-x que foram realizados. Aqui na foto a gente consegue ver tanto a dilatação da alça quanto essa ascite que já era complexa, né? No asterisco aqui a gente consegue ver com mais clareza. Em relação ao paciente C, é um recém-nascido também prematuro, 7 dias de vida, com fezes sanguinolentas e distensão abdominal. Foi feito um raio-x inicial, e havia suspeita de NEC com pneumatose no quadrante inferior direito. Foi iniciado o antibiótico e repouso intestinal. 2 dias depois, foi feito um raio-x em decúbito lateral esquerdo, que mostrou um pequeno foco de ar livre acima do fígado. E aí foi feita uma suspeita, né, de perfuração intestinal. O paciente ele foi encaminhado para a UTI neonatal cirúrgica, e aí no momento que ele chegou lá, foi feito um raio-x que não tinha ar livre ou pneumatose. Optaram então por fazer um ultrassom, e nesse ultrassom foi visto um ar livre acima do fígado e entre as alças intestinais, uma ascite complexa, uma pneumatose e o intestino já vascular. Esse paciente ele foi para a laparotomia exploradora e foi retirado 10 centímetros de ilho terminal com necrose liquefativa e com perfuração. Então, concluindo que esse paciente ele também tinha esse diagnóstico que inicialmente foi visto no raio-x, posteriormente já não aparecia mais esse ar livre sugestivo da perfuração. Aqui nas imagens a gente consegue ver a ascite, né, mostrando que o paciente tinha essa ascite complexa e também tinha ar livre
nas alças, acima do fígado também, aqui a gente consegue ver nas duas imagens. Então, qual que é o valor diagnóstico do ultrassom da enterocolite, né? Ele é muito eficaz no diagnóstico da NEC, ele pode também ser utilizado no monitoramento da progressão da doença. Então, como achados iniciais, a gente encontra normalmente o espessamento da parede intestinal, a hiperperfusão intestinal, uma cite inicialmente simples, ou as alças intestinais dilatadas, o peristaltismo reduzido ou ausente. À medida que ele vai progredindo, a gente consegue ver gás no sistema venoso portal e a pneumatose intestinal. E um ultrassom realizado tardiamente pode mostrar um afinamento da parede intestinal, a perfusão intestinal ausente, coleções líquidas focais, a ascite já complexa e o pneumoperitônio também podem ser visualizados. Existem alguns achados que são fortemente associados com a necessidade de cirurgia ou associados com a morte do paciente, e eles não são visualizados no raio-x. São eles o peristaltismo ausente, a ascite complexa, a coleção de líquido loculado ou o abscesso, e eles são passíveis de serem vistos no ultrassom. Foram feitos 2 estudos, 2 meta-análises que concluíram que o ultrassom ele agrega valor no diagnóstico e no manejo da NEC. Então, isso fez com que ele aumentasse seu lugar, né, seus estudos, para poder aumentar o uso na nossa prática clínica. O ultrassom ele é superior ao raio-x no prognóstico da NEC, já que ele consegue acompanhar várias progressões da doença, e ele possibilita a medição do fluxo sanguíneo da artéria mesentérica superior com ultrassom Doppler, e aí ele pode prever a NEC também, se ele for utilizado da maneira correta. Um questionamento em relação ao futuro é o uso do ultrassom com contraste, né? Ele vem sendo discutido ao longo do tempo, mas tem um problema que seria o uso de contraste em recém-nascidos muito jovens, com função renal ainda imatura também, né? Essa tabela ela mostra para a gente os achados no ultrassom que são sugestivos de NEC. E uma coisa que é interessante, a gente vê que somente aqui as 4 primeiros achados que são passíveis de serem identificados no raio-x abdominal. Então, vários outros achados, eles são vistos somente no ultrassom. E aí, alguns achados também, aqui na primeira coluna, que são potencialmente associados à morte ou à necessidade de cirurgia, e que são vistos somente no ultrassom. Então, confirmando ainda mais os benefícios do uso do ultrassom quando o paciente tem essa suspeita de NEC. Agora, em relação às limitações, a gente tem algumas, né, no uso dele à beira-leito. Então, os gases intestinais, eles podem obscurecer patologias subjacentes, então, dependendo do momento em que o ultrassom é utilizado, a gente não encontraria os mesmos achados. Outra limitação é a questão da ventilação de alta frequência, que leva a um artefato na avaliação com Doppler colorido. E muitos pacientes que estão com suspeita de NEC estão em ventilações que estariam em alta frequência também. A perfusão sistêmica reduzida por baixo débito ou por medicações vasoconstritivas, elas podem mimetizar um intestino necrótico não perfundido no Doppler, então é um fator de confusão. O desafio também de obter a imagem de alta qualidade, visto que o paciente, muitas vezes, os recém-nascidos com uma pressão suave, ela pode ser já dolorosa, pode levar a artefato de movimento, ou pode levar também a deteriorização clínica, né? Então, é preciso ficar atento. E outra limitação é a questão do gel do ultrassom, que ele é mais frio, e aí ele não é recomendado o aquecimento desse gel, já que ele pode levar à hipotermia e à intolerância, então é necessária habilidades de ultrassonográfica especializadas para o uso adequado da técnica. Em relação às indicações para o ultrassom abdominal, então, até que ele se torne o padrão de cuidados nas UTIs neonatais, a gente vai continuar usando o exame clínico, os exames laboratoriais e o raio-x como as principais ferramentas. Atualmente, o ultrassom ele pode agregar valor diagnóstico nos casos ambíguos, a gente começar o tratamento se os achados do ultrassom forem sugestivos de NEC. Outro uso clínico seria um ultrassom em série para poder monitorar a progressão da doença. E monitorar também achados ameaçadores que estão fortemente associados à cirurgia ou morte, que eu mostrei naquela tabela.
Então, nesses casos, considerar uma interconsulta cirúrgica mais cedo para avaliar esses pacientes. Então, como conclusão, a gente pôde ver que a visualização adicional das estruturas intraabdominais com ultrassom em comparação ao raio-x melhora o diagnóstico e o manejo da NEC. Existem achados que são altamente sugestivos de perfuração intestinal iminente, que podem ser vistos no ultrassom. Pode confirmar também a perfuração intestinal, apesar de raio-x negativo. E é uma modalidade de imagem que é bastante promissora para o diagnóstico e manejo para melhorar os desfechos. Em relação às implicações na prática, ele agiliza o tempo para o diagnóstico da NEC, ajuda a estratificar pacientes que podem falhar no tratamento clínico e requererem de intervenção cirúrgica. Em relação às implicações na pesquisa, diante desse estudo, a gente pode ver que a gente precisa de mais estudos para melhoria de qualidade, para validar um protocolo do ultrassom no manejo da NEC, e também a questão dos avanços na tecnologia, como ultrassom com contraste, que pode melhorar a detecção de NEC no futuro. Muito obrigada e até mais.